Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge. Não deixem de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para serem notificados a cada nova postagem neste canal, dando continuidade em nossos estudos sobre os valores do cristianismo. A responsabilidade ela envolve outros valores, como por exemplo a disciplina. Como consequência da responsabilidade, o cristão tem que aprender a disciplina. Existe uma diferença muito grande entre disciplinar e domesticar. O que denominações evangélicas fazem é domesticar. Porém, o evangelho educa, como está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17, diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Então, qual é a diferença entre educar e domesticar? Educar é conduzir a pessoa a refletir sobre o que faz e o que fala, medindo as suas consequências, ensinando a valorizar o seu próprio livre-arbítrio. Enquanto que domesticar é encaixar alguém em um padrão pré-estabelecido. Desta forma, controla-se o direito de pensar e de decidir por si só. E assim vão se autossubmetendo a um processo de obediência sem raciocínio. A prova disso é que, por raciocínio, o óbvio é que o cristão deveria conhecer a doutrina de Cristo. Porém, se perguntarmos para vários evangélicos quais são as doutrinas de Cristo, veremos que um número mínimo de evangélicos é que conhecem tais doutrinas. Isso porque são domesticados a se dedicarem em conhecer as doutrinas das próprias congregações, as vitórias dos profetas e trechos do Velho Testamento, coisas que nada têm a ver com o cristianismo, seguindo dogmas e rituais religiosos criados e impostos pelos homens. Como está escrito na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 20 ao 23, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças tais como: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, não tem valor algum contra o pecado. Em resumo, esse texto nos diz que encaixar-se nos moldes disciplinares de alguma denominação evangélica não vence o pecado. Antes, ficam expostos a todo o vento de doutrina, e nem precisa ser vento forte, ventania, tempestade de doutrina. Qualquer ventinho de doutrina já é o suficiente para o convencer ou para o confundir. A verdadeira disciplina se vê quando o novo convertido se autodetermina a se encaixar nos moldes de Cristo. E nesse esforço, ele vai se dedicando de forma a vencer o pecado que há em si mesmo. Encaixar-se nos moldes disciplinares pré-estabelecidos por homens é o mesmo que submeter-se a mandamentos dos homens e não de Deus. O nome que se dá a essa prática não é educar, mas sim domesticar. Agora você não pode mais comer isso, você não pode mais beber aquilo, não deve mais vestir aquilo outro, não deve mais frequentar tal lugar, não pode se afastar do culto, não pode ir a culto em outras congregações a não ser sob permissão nossa ou com carta de recomendação. E sob hipótese nenhuma será permitido dar os dízimos do Senhor em qualquer outra congregação, como se o Senhor não fosse onipresente, como se estivesse somente naquele espaço. São comportamentos involuntários impostos por alguém, comportamentos que a pessoa não decidiu ter para si, alguém impôs para eles.
essa conduta, esse comportamento. Não são atitudes voluntárias, fruto de conhecimento da doutrina do Senhor. Isso é uma espécie de circuncisão, porém não aquela feita na carne, mas sim feita na mente. Tudo pré-estabelecido pelos homens. Aquele que valoriza a própria liberdade, com o passar do tempo, acaba se cansando e se afasta do Senhor. Isso por ter edificado a sua vida espiritual sobre as doutrinas dos homens, que são areia e não rocha. E vindo a tempestade, o vento forte e a onda forte batem contra essa edificação e a derruba. Por nunca terem sido disciplinados nas coisas do Senhor, jamais conseguirão forças para vencer o pecado que há em si mesmos. Em algum momento, mais cedo ou mais tarde, acabam sendo vencidos por alguma adversidade da vida. Porque para se vencer a todas as adversidades, provações e tentações, é necessário estar bem firmado e fundamentado nas doutrinas de Cristo e não na doutrina dos homens. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse isso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27, o Senhor diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, a casa somos nós. A rocha é a doutrina do Senhor Jesus Cristo. A areia é a doutrina dos homens. O cair da chuva, o transbordar dos rios e o soprar dos ventos são as provações, as tentações, as dificuldades, as adversidades e os imprevistos do cotidiano. Vejam que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, que se ele agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E eu concordo com ele porque o molde de Cristo nada tem a ver com o molde dos homens, com a doutrina dos homens, com as doutrinas evangélicas. Com essas palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que tem que se fazer uma escolha. Ou se amolda às doutrinas dos homens, ou se amolda às doutrinas de Cristo. Como disse o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 14. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E disse mais em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? E ainda em Mateus, no capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Como eu disse antes, se perguntarmos a vários evangélicos quais são as doutrinas de Cristo, um número mínimo é que saberá dizer quais são as doutrinas de Cristo. Aí o Senhor diz: por que me chama Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? A questão é que a maioria dos evangélicos nem sabe o que é que o Senhor manda. Muitos entendem que obedecer ao que o Senhor manda aqui veio por uma profecia que eles acreditam que é de Deus, mas que não tem prova nenhuma que é de Deus. Ah, mas eu fiz o que o Senhor mandou. O Senhor mandou que eu fosse dar um recado para fulano, eu fui. O Senhor mandou que eu falasse isso, eu falei. O Senhor mandou que eu fizesse isso, eu fiz. E assim vão se tornando fruto do meio. Porém, infelizmente, num futuro bem próximo ou bem distante, terminam sofrendo as mesmas consequências que os outros. O desvio da fé. Largam o caminho do Senhor. E até nisso serão frutos do meio, por nunca terem aprendido do Senhor, mas sempre aprenderam dos homens. Os mandamentos do Senhor não estão na boca de um profeta. Os mandamentos do Senhor estão na Bíblia Sagrada. Estão nos 4 evangelhos. E os apóstolos explicam isso nas suas cartas.
Mas só que, como são domesticados a terem como palavra de Deus o que vem da boca do profeta e não o que está escrito nos evangelhos, então eles não se dedicam em obedecer o que está nos evangelhos, mas se dedicam a obedecer o que vem pela boca de um profeta, por uma suposta profecia de Deus, que eles não têm prova nenhuma de que é Deus que está falando. Porque colocam no coração e na mente dos evangélicos um medo de Deus. Então tem medo de desobedecer ao que aquele profeta está falando. Tem medo de discordar daquele profeta porque tem um medo de Deus. Pregam, ensinam eles a terem medo de Deus ao invés de amar a Deus. Deus não é Deus do medo. Quem quer o medo das pessoas é o diabo, não é Deus. Ninguém pode, ao mesmo tempo, se encaixar nos dois moldes, porque são opostos entre si. Porque o molde de Cristo nos ensina a disciplina pela liberdade, como consta na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais a jugo de escravidão. A doutrina de Cristo nos disciplina de dentro para fora, ou seja, do coração para o comportamento, para as palavras, para as atitudes, para os feitos corretos. Em outras palavras, a doutrina de Cristo converte o nosso coração a Deus, enquanto que o molde dos homens não traz disciplina, traz domesticação através do cerceamento da liberdade, do controle da liberdade. A doutrina dos homens não traz disciplina, mas somente domestica de fora, ou seja, determina o comportamento e as palavras, porém nunca limpa o interior, nunca limpa o coração. Ou seja, não converte a Deus o coração do homem. Eis a razão por que há tantos falsos cristãos no meio evangélico, a começar pelas doutrinas das próprias igrejas evangélicas. Pessoas que têm um comportamento aparentemente correto, mas que em seu coração é o oposto àquilo. Desse modo, jamais se chega ao amadurecimento esperado pelo Senhor, como está escrito na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E também em Efésios, capítulo 4, do versículo 13 ao 15, diz: até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno, completo conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Também 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E ainda em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Meus queridos, meninos precisam ser levados pelos outros. Meninos é que são induzidos pelos outros. Meninos é que são domesticados. Adultos não. Adultos têm a sua própria mente, a ciência do certo e do errado. O adulto tem a consciência de que ele tem que aprender. Ele tem que ter a responsabilidade de buscar o conhecimento. Adultos, crianças não. A doutrina evangélica trata adultos como crianças e mantém nesse estado o máximo de tempo que eles puderem. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que foi que eu vos disse antes?
Se perguntarmos a um número de evangélicos quais são as doutrinas de Cristo, eles vão saber dizer quais são as doutrinas das suas próprias igrejas. Eles vão saber dizer exemplos de fé dos profetas, textos do Velho Testamento, mas nunca crescem no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque são domesticados a não procurarem conhecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Deus não quer seus servos em obediência irracional, domesticável. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é racional? Aquilo que vem do raciocínio. Quando você é domesticado, quando você se encaixa nos padrões pré-estabelecidos por alguém, você é impedido de raciocinar. Uma prova disso é que você não pode questionar aquelas ordenanças, aqueles dogmas religiosos. Ora, gente, questionar é uma das características de quem tem liberdade. É uma das características de quem medita. Quem medita, questiona. E você tem que obedecer sem questionar. Até meninos questionam. As primeiras palavras que uma criança aprende a falar, primeira, não. Depois vem mamãe, papai e depois vem por quê. Papai diz não faça, ela diz por quê. Mamãe diz não faça isso, ela pergunta por quê. E na domesticação que as doutrinas religiosas fazem na mente dessas ovelhas, o único direito que elas têm é a obrigação de obedecer sem questionar. Por que tem que vestir isso? Não pode questionar. Por que não pode vestir aquilo? Não pode questionar. É o cerceamento da liberdade. Porque aquilo é um padrão pré-estabelecido. Deus quer que meditem. Deus quer que pensem. Olha o que diz o Salmo 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. O meditar do meu coração. Sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Salmo 104, versículo 34. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Assim, meus queridos, de posse da sua autonomia, por livre e espontânea vontade, faz-se a escolha de aceitar ou de recusar a disciplina. Através da disciplina, o cristão dedica-se à administração do seu tempo em prol do reino de Deus. Uma vez aceita, passa-se a respeitá-la, ou seja, resigna-se a ela. A resignação nada mais é do que um conjunto de regras éticas para se atingir um objetivo. Esse conjunto de regras pode ser treinamento simples, adquirido pela própria experiência ou pela experiência de terceiros, aprendido por intermédio de alguém que funcione como professor ou absorvido pela imitação de um mestre, de um professor, de um orientador. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eles iam examinar e eles iam conferindo o que eles ouviam com aquilo que estava escrito. Não existia ali um padrão pré-estabelecido. Eles tinham liberdade. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 32, diz: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, diz: eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Meus irmãos, se alguém quer realmente aprender a doutrina do Senhor, o que se deve fazer é, mantendo-se firme na liberdade com que Cristo o libertou e não submetendo-se a ordenanças dominadoras, dedicar-se ao conhecimento das doutrinas de Cristo, as quais constam nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e além desses, se dedicar, se aplicar a entender as cartas escritas pelos apóstolos e discípulos do
do Senhor. Pois foi o Senhor que disse ser um erro o não conhecer as Escrituras Sagradas. E sabendo isso, quem mais se aplicar em conhecer a doutrina do Senhor, mais dele irá receber. E não estará sozinho nessa dedicação. O Senhor prometeu que o Espírito Santo ensinará todas as coisas e fará lembrar de todos os ensinos do Senhor, como consta lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26. Mas aquele que nunca se dedica em conhecer a doutrina do Senhor, não há o que o Espírito Santo fazê-lo lembrar. Como está escrito, o reino de Deus é tomado à força, e só os que se esforçam, e isso é disciplina, esse esforço é disciplina. Só os que se esforçam se apoderam dele. Vejam lá em Mateus capítulo 11, versículo 12. Vejam que exemplo de disciplina nos é ensinada em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 3 ao 11. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, vejam que são coisas que conduzem à vida e à piedade. Não é domesticação, não é um padrão pré-estabelecido. Existe um objetivo, existe uma finalidade, existe um fruto, existe uma consequência boa. Continuando, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como se alcançará esse conhecimento completo se a domesticação impede isso? Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. As doutrinas evangélicas não têm esse poder de livrar-nos da corrupção das paixões que há no mundo. O poder que tem é sobre o livre-arbítrio daqueles que se submetem às doutrinas das suas religiões. Por isso mesmo, vós mesmo, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, toda a vossa aplicabilidade, todo o vosso empenho, toda a vossa dedicação. O que é isso? Livre-arbítrio. É uma decisão que você mesmo toma, você mesmo decide tomar aquela decisão. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso empenho, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Nisso aí, quem é domesticado por doutrinas evangélicas não tem noção do que é domínio próprio. Aí eu quero ir num culto na igreja tal. Ah, mas eu me lembrei, minha pastora não permite, meu pastor não permite. Aí eu quero fazer um culto na minha casa. Ah, primeiro eu vou perguntar pro meu pastor se ele permite. A casa é minha, mas quem vai dizer se ele permite que eu faça um culto na minha casa ou não é meu pastor ou a minha pastora. Eu quero dar o meu dízimo num abrigo de velhos ou no orfanato. Não, primeiro eu tenho que perguntar para o meu pastor. Aliás, não, nem precisa perguntar, porque ele já falou que o dízimo tem que ser dado somente lá. Ou seja, cadê o livre-arbítrio? Versículo 6. Associai com o conhecimento o domínio próprio. Com o domínio próprio, associa perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Tudo isto, meus irmãos, é disciplina. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno, no completo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, por que ele fala infrutuosos? O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, meu Pai corta. Por que corta? Porque é infrutífero para o reino de Deus. E o que é que a domesticação faz? Deixa você parado naquele sistema. É uma circuncisão feita na mente. Aí o apóstolo Paulo disse: vos deixar de circuncidar Cristo de nada, em nada vos aproveitará. Por quê? Porque aqueles que te circuncidaram é que vão sugar de você o teu tempo, a tua aplicabilidade, a tua dedicação, o teu empenho. Vai ser frutuoso para eles, não para Deus. Continuando o versículo 8.
Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto. Ou seja, vendo só o que os outros querem que você veja. Eles não querem que você veja adiante. Eles não querem que você veja além. É para você ver somente o que está perto. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, vós, irmãos, procurai com toda a diligência, com todo empenho, com toda a pressa, com toda a dedicação, com toda a aplicação cada vez maior. Não é aquela mesma aplicação do início, é uma aplicação cada vez maior, confirmar a vossa eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De que maneira? Submetendo-se aos moldes dos homens? Sujeitando-se à domesticação? Ou desta maneira, como o apóstolo Pedro diz aqui? Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, entendam, é impossível alguém se encaixar nos dois moldes ao mesmo tempo. Se encaixar nos moldes do Senhor Jesus Cristo e se encaixar nos moldes dos homens. É impossível. Vocês têm que fazer uma escolha, porque eu sou pregador há muitos anos e eu vejo muitas pessoas que estão hoje no mundo desviadas do caminho da verdade, porque estavam encaixadas nos moldes dos homens e na plena certeza de que estavam em Cristo Jesus. E quando vieram determinadas provações, foram vencendo até que um dia caíram, porque nunca aprenderam a disciplina do Senhor. Sempre foram disciplinados pelos homens. Dediquem-se a conhecer o Senhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso que o primeiro e o maior de todos os mandamentos é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Por que esse é o primeiro e o maior de todos os mandamentos? Porque só através desse é que a gente consegue permanecer firme, resistindo a todas as dores, todas as lágrimas, todos os prantos, e nunca pensa em desistir, porque serve a um Deus ao qual ama e não ao qual teme. Deus não é Deus de medo. Eu não vou falar porque aquele homem tem um sinal de Deus. Ai de mim se falar dele. Eu não vou falar porque aquele homem é ungido de Deus. Ai de mim se falar dele. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que toda blasfêmia proferida contra ele mesmo seria perdoada. Só não seria perdoada a blasfêmia proferida contra o Espírito Santo. As pessoas têm medo nem de blasfemar, é simplesmente de discordar daquela pessoa que ela acredita que é ungida de Deus. Porque é ungido como pastor, porque é ungido como profeta. Ai de mim, o Senhor Jesus falou que aquele que blasfemar contra ele, isso nada é. E as pessoas têm medo de Deus. Está escrito que antes o verdadeiro amor lança fora o medo. Você vai amar e respeitar a Deus. Você não vai ter medo de Deus. Deus não quer ter medo. Quem deve ter medo de Deus é o diabo e seus demônios. As almas, Deus quer que amem a Deus. O Senhor Jesus Cristo quer que as almas amem a Deus, não que tenham medo dele. Porque o medo tira o livre-arbítrio. O medo freia o livre-arbítrio. Está escrito: serve ao Senhor com alegria. E não há alegria onde não há livre-arbítrio. Dediquem-se à disciplina do Senhor. E essa disciplina não está na boca de um profeta. Essa disciplina está nas Escrituras Sagradas. Dedique-se em conhecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir, estão nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E as explicações das palavras do Senhor ditas nesses evangelhos, essas explicações vocês vão achar nas cartas dos apóstolos. Na carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas,
aos Éfesos, aos Hebreus, aos Colossenses, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, na carta a Timóteo, Tito, de João, de Pedro. Dediquem-se em conhecer as Santas Escrituras. O que nós vemos hoje é o que o Senhor Jesus Cristo já tinha dito há milênios atrás. Errais, não conhecendo as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus. Que Deus abençoe a todos e tenha misericórdia de todos. E fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repassem para que o máximo de pessoas conheçam, tenham conhecimento, entendimento da verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.